Na aula de hoje eu vou dar continuidade, né, no assunto sobre listas ainda, né? Lista é um assunto bem extenso, vocês vão ver na hora que a gente começar a implementar, resolver problemas. É uma estrutura básica para a gente manter os dados, né, e poder manipular, etc., é a lista. E esse mecanismo que a gente tem visto aqui. Então, o que é um programa Prolog? Vocês vão pensar, né? Quer dizer, a gente vai entrar, né, com lógica, né? Essa é a principal filosofia, mas nós vamos organizar isso, subdividir isso em predicados, né, em relações lógicas, né, isso vai implicar em manipulação de listas e etc. Então essas estruturas são básicas, tá, porque a gente vai fazer. Pessoal, eu tô atrasado com relação à entrega da nota, já comecei a corrigir, mas não terminei ainda, tá? Essa semana ainda eu divulgo os resultados. Com relação a atividades, deixa eu mostrar aqui. Lá no Moodle, eu liberei uma lista de exercícios, né, para entrega, tá? Então tem um prazo aí também para entregar, até dia 27, tá? É terça-feira que vem, se não me engano. E aí, terminada essa lista, eu vou fazer outra. Na próxima aula eu vou corrigi-la, então eu não vou estender o prazo de entrega, porque aí não vai fazer sentido, né? Dia 27, hoje é 20... Não, eu tenho que voltar aqui, na verdade eu vou botar dia 27, até segunda-feira, é um pouco antes da minha aula, então não vai ser até as 23h59 não, tá? Porque aí eu vou aproveitar para corrigir essa lista, eu tenho que acertar isso. Boa tarde. Na próxima aula eu vou corrigir, mas depois que vocês me entregarem, né? Então, para vocês a entrega vai valer como presença. E eu vou corrigir assim, vou fazer, né, os exercícios para vocês verem. Que logo em seguida eu vou dar outro também sobre lista, tá, pessoal? E a próxima prova provavelmente vai ser lista e os problemas que a gente vai resolver, certo? Deixa eu acertar só essa, porque não vai me atrapalhar. Eu esqueço depois. Vou mudar aqui, ó, para 15h59, até 1 minuto antes do início da aula, tá? Vou botar aqui como data limite também, senão o pessoal ainda vai poder mandar para mim. 16h05 não, 15h59. Então, na verdade, então, vocês não têm esse tempo todo, conforme a gente havia comentado, né? Assim, na verdade, agora é 6 dias e 23 horas, né? Não tenho 7 dias certinho. 7 dias e mais um tempo aqui, né? Na verdade, tá dando até o final do dia para vocês. Então, isso é uma coisa. Então, a prova eu vou terminando de corrigir, libero a nota ainda da semana, tá? E provavelmente na próxima aula também eu tiro dúvida e etc. Então, na outra aula, eu parei aqui, né? Eu falei sobre o corte, eu cheguei a explicar e dar alguns exemplos, né? Desenvolvemos alguns predicados. O objetivo dele, então, é a gente evitar, né, explosões combinatórias, né? Esse backtrack, se voltar atrás, né, tentando outras alternativas é interessante, mas isso pode explodir, pode dar assim, uma quantidade de alternativas tão grande que torna o processo, né, a computação usando programação lógica ruim, né, ou sem utilidade, né, do ponto de vista computacional. Então, para evitar isso daí, a gente tem como interromper, como dizer, se eu estou satisfeito com uma única resposta, então eu posso usar o corte para dizer, ó, pronto, acabou. É basicamente isso, né? Só que assim, no mesmo predicado, ele pode aparecer. Então, quando tiver no mesmo predicado, significa que tiver para baixo, ele vai tentar, certo? E no predicado, né, as conclusões que ele tiver antes aqui, eu não vou retomar, tá? Eu só vou retomar as conclusões que ele encontrar depois, ou seja, ele não volta, ele não refaz essas condições aqui que já foram verificadas, tá? Essa que é a ideia, certo? Então, assim, o corte é usar interromper o retrocesso em 2 casos. Nas condições anteriores a ele, na mesma regra, então tudo que eu decidi aqui eu não vou retomar, e nas regras abaixo daquela em que ele aparece. Ele não vai tentar para baixo, tá? Então é legal ligar e desligar só para ter o efeito, né? De ver como é que isso acontece. Então eu passei aqui 2, né? Eu vou mostrar um outro aqui para a gente tentar chegar a essa conclusão, que é o permuta, né? Então, permuta, ele está construído em cima daquele... deixa eu aumentar aqui. Permuta, ele está implementado em cima do seleciona, né? Então, a gente pode experimentar o seleciona aqui, ó. Seleciona de modo geral. Seleciona X de uma lista, 1, 2, 3. Só quero o X, não quero a cauda. Então, eu ponho a variável anônima aqui, né? Quais são os elementos de 1, 2, 3? É basicamente isso que eu estou perguntando aqui. Então, ele vai me dar aqui 1 e 2 respostas, né? Ah, tá. Eu fiz um corte aqui antes, tá, pessoal? Então, ele está executando, na verdade, a versão anterior a essa daqui. Eu já estava fazendo uns testes aqui antes, ó.
Olha lá, na verdade ele tinha que dar essas 3 opções mesmo, tá vendo, né? Então permuta, beleza, deu certo, né? Então quando eu chamo, ele vai dizer para mim todos que estão. Agora, por exemplo, toda vez que, se eu quiser assim, basta uma resposta, né? Então eu ponho aqui, ó, exclamação aqui, eu ponho exclamação aqui. Ou seja, se, a partir do momento que eu conseguir uma resposta, ele não vai tentar a regra de baixo, certo? Ele vai só dar uma resposta. Ah, tá. Aqui eu tenho que chamar de novo, né? Olha lá, ó. Ele nem entra no backtracking, tá vendo? Ele não me dá a opção do backtracking. E a partir do momento que tem uma solução, ele testa outra. Vamos tentar agora no outro. Né? Então, só para não apagar, né? Então eu vou colocar aqui, por exemplo. Ó. Então, na verdade, eu estou dizendo que quando ele chegar numa resposta pelo segundo caso, aí ele não vai tentar mais. Ou seja, ele vai dar a resposta pelo primeiro caso, que é esse aqui. Pronto, acabou. E depois ele vai tentar o segundo caso e vai ser aplicável, né? Só que ele não vai tentar o outro, não vai dar o terceiro caso, que seria o 3 sozinho, né? Certo? Olha lá, tá vendo? A partir do momento que ele encaixar, conseguir uma resposta por essa regra aqui, ó, ele não vai continuar o backtrack, ele corta, né? Os testes que poderiam vir, as alternativas que pudessem vir a partir daqui, eu tô cortando. Se a gente faz acompanhamento, fica bem claro, né? O efeito desse corte, né? Então, tá. Vou fazer agora no permuta. O permuta é legal porque ele chama um outro, né? Ele chama o seleciona. Só para lembrar, né, o permuta ele retorna para mim a permutação de uma lista. Todas as formas que eu consigo organizar esses valores aqui da minha lista, tá? Então, a lista de 3 elementos dão 3 fatorial, que são 6 combinações diferentes. Né? Então, ele selecionou 1, depois ele permuta o 2 e o 3. Aí ficou 1, 2, 3, 1, 3, 2, né? Fica mais fácil a gente pensar só um passo, né? O que dá certo. Agora, se eu colocar aqui, por exemplo, né, o corte. Quer dizer, então é o seguinte, ó, a partir do momento que deu certo um seleciona, ele só vai fazer a permutação. E aí não vai tentar resolver. Acho que ele vai dar uma solução só pelos testes que eu fiz, né? Ah lá, só deu uma resposta, né? Porque aí ele não está permutando, ele não volta para permutar, né? Selecionado um valor, aí ele entra aqui de novo e seleciona outro valor, e entra aqui de novo e seleciona outro valor, né? E chega na lista vazia, que é esse caso aqui concluído. Então, ele não volta, ele não tem possibilidade de voltar, né? Fazer outras permutações, né? Então, o corte aqui não daria todas as permutações, que é o que eu quero. Porque eu quero backtrack, né? Então, não tem como cortar aqui, não. Ou então, eu poderia tentar cortar aqui, né? Vamos ver o que acontece aqui, ó. Aqui ele tá fazendo. Mas o corte colocado aqui depois, quer dizer, não tem nenhuma regra para tentar abaixo, né? E isso daqui é o final de toda vez que ele consegue uma permutação, esse é o final. E de certa forma já está acontecendo assim, né? Isso aqui tem o mesmo efeito se eu colocar aqui em cima. Toda vez que eu tentar, ele não vai tentar outra coisa. E não faz sentido mesmo que a lista vazia não vai encaixar com o que está embaixo, né? Então isso também não vai mudar em nada. Certo? Então, esse permuta lista vazia da lista vazia e pronto é o mesmo que colocar essa regrinha aqui para baixo, né? Também não vai dar efeito nenhum. Mas é legal experimentar esse corte, pessoal, para ver, né, onde é que está cortando. E quando faz acompanhamento, né, se você não quer mais, você sabe, a partir daquela regra você vai colocar o corte, né? Então nós vimos isso. Outra coisa que nós vimos no final da outra aula foi alguns meta-predicados, né? São predicados que estão já implementados. Tem alguns que a gente já até implementou também, mas eles já estão implementados em Prolog, que é o find all, for all, between, o map list, né? Find all, quer dizer, a tradução literal aqui dá o significado pra gente, tá, pessoal? Encontre todos, né? Então, o primeiro objeto é uma consulta, não, é uma variável, né? Eu quero encontre todos, eu digo qual a variável, uma consulta é o segundo objeto e a lista onde vai armazenar esse resultado é o terceiro objeto, tá? Então, find all pode aparecer numa lista ou numa consulta, na construção de uma lista ou numa consulta, né? Eu vou fazer permuta, essa é a minha consulta, tá vendo? Então, vamos pensar aqui, o que o permuta 1, 2, 3 faz? Ele dá todas as permutações da lista e na variável x, né? Então, eu posso fazer minha consulta assim, ó. Vou fazer o permuta aqui de novo, só para a gente ver se está funcionando. Está funcionando, né? Agora eu quero todas essas listas numa lista, uma lista de lista. Então, encontre todos os valores x, né, da consulta permuta 1, 2, 3, que dá x.
e coloque essa resposta para mim na lista L, né? Então é como se ele fosse fazer essa consulta aqui, ó, só que ao invés de ficar pedindo para mim interagir, etc, tal, ele já agrupa todas as respostas possíveis, né, numa lista, a lista L. Quer dizer, aí o resultado vai ser todas as permutações da lista 1, 2 e 3. 1, 2 e 3 é 1, 1, 3 e 2, 2, 3 e 1, 2, 3 e 1, 2, 1 e 3, 2, 3 e 1, 3, 1 e 2, 3, 2 e 1, né? Então, é basicamente para agrupar, né? Para a gente, quando tem uma consulta com várias respostas, né, eu vou juntar respostas numa lista. Por que a gente faz isso? Porque depois eu tenho como manipular, né, essa lista, certo? Percorrer essa lista, etc. Cada uma das combinações estão aqui, não tem que calcular de novo, né? Já estão prontas, eu vou pegando elemento por elemento, certo? E aí nós temos um outro predicado, que é o for all, né? O for all, ele imita o comando for, né? Então, o controle indica quantas vezes ele deve repetir executando o segundo parâmetro, né? Então, quer ver, eu vou usar esse member aqui, já é um pronto, né? Então, para todos os membros de uma lista, escreva a lista. Nós poderíamos usar isso, por exemplo, para pegar a lista que a gente acabou de criar com o find all, né, que está em L, agora eu falo para todos os membros, né, na lista L, escreva L, certo? Opa, deixa eu ver o que eu fiz errado aqui. Vamos fazer separado, a member X de L. Olha lá, qualquer coisa aqui, né, tá se encaixando, tá vendo? Não é bem isso não. Deixa eu ver o meu exemplo aqui de novo. Tá, vou fazer aqui do jeitinho que tá, e depois eu vou ver porque não tá dando com a nossa lista L, né? Ó, a lista L é essa. Ué, não tem lista L, não. Deve estar fazendo alguma coisa errada. Quer ver? Eu vou construí-la de novo. Ó, L é essa. Ah, tá. É que assim, tinha que estar dentro de um programa, né, pessoal, para poder juntar uma coisa com outra, ou então fazer em sequência, né? Ó, find all e escreva L. A variável é local, lembra? Ela só existe dentro do próprio esquema, né? Então eu teria que fazer assim, ó, para escrever agora para todo membro X da lista L, né? Escreva L e salte uma linha. Tá vendo? Eu tô colocando em ordem, né? Encontre todos e depois faça isso. As variáveis são locais, né? Todos os membros L da lista ele escreveu, né? Quer dizer, ele fez 6 vezes, escreveu a mesma lista, não cada membro da lista. Não está fazendo do jeito que eu quero. Temos que colocar isso num programa, aí vai fazer sentido. A questão aqui é que a variável é local, né? Isso funciona para a lista de lista, com certeza. 1, 2, 2, 1. 1, 2 e 2, 1. Escreva L. Eu estou escrevendo L para cada um dos valores. Ó, são 6 elementos, né? Eu estou escrevendo L. Eu quero escrever X aqui, ó. Hoje eu estou meio desarticulado. Escreva X e salte para outra linha. Cada X, cada elemento, cada lista da lista. Aqui eu estou escrevendo cada um dos elementos da lista, tá vendo? Então, basicamente isso, né? O find all agrupa numa lista. E o for all eu repito, eu posso fazer iteração. Tem um outro ainda que é o between, né? Between, ele é como se fosse, para fazer uma repetição, né? Entre 1 e 10 e guarda em X. Então, todos os valores entre 1 e 10. Aí ele vai dar todos os valores aqui para mim, tá? Como se fosse um intervalo, né? Quais são os valores entre 1 e 10? Então, é nessa ordem. Aqui é o valor inicial, aqui é o valor final e a variável X que vai assumir cada um desses valores. E aqui fica subentendido uma interação, né? Uma repetição, ou através de recursão, ou através de recursão, ou através de backtracking, né? Para poder dar para mim todos os resultados aqui, certo? Se não existisse between, nós poderíamos implementar. Talvez eu peça aí como exercício para vocês. O Guilherme já tinha visto qual que era o meu erro ali, só que eu não olhei aqui para a tela, Guilherme. Agora que eu vi, você já tinha percebido qual que era o meu erro, né? Então, lá, o between junto com for all, pessoal, a gente tem consegue fazer uma repetição, né? E fica bem textual, né? Para todo X entre 1 e 10, o que eu vou fazer? Escreva X e salta para outra linha. Então é uma repetição. Só que aqui a gente está usando o predicado implementado recursivamente ou usando backtrack, né? Usando os recursos de repetir que a gente tem nessa linguagem de programação. Certo? E por último, né, dos predicados que a gente viu, tem esse map list, né? Que eu deixei meio aberto como é que ele funciona. Map list, né? A forma geral dele é assim, ó. Eu passo um predicado e aqui parece um
pouquinho, pessoal, com programação funcional, né? Que você pode passar uma função como parâmetro para outra função. Então é basicamente assim, um predicado em que eu tenho um predicado como parâmetro, tá? E aí como é que ele vai fazer? Ele vai fazer chamada desse predicado que eu passei como primeiro parâmetro. E aí os outros objetos aqui vão combinar esses parâmetros, tá? Então o primeiro objeto aqui da primeira lista, o primeiro objeto da segunda lista, né? Imaginando que esse meu predicado, ele opera com M objetos, né? Aí eu vou fazer uma chamada desse predicado com esses M objetos. O primeiro objeto dessa lista toda dando como resultado o resultado em M. Quer dizer, na verdade, o meu predicado ele tem M objetos, né? Ele opera os M-1 objetos para guardar o valor no M-ésimo objeto, certo? Assim funciona. E aí ele faz a chamada aqui, ó. Se eu tenho um outro meta predicado, né, chamado call, né, que chama o predicado que eu passo como um parâmetro, tá? Assim. E vamos ver esse predicado na maplist, né? Só que implementado usando uma outra lógica, tá? Eu fiz um outro exemplo aqui agora, certo? Vou chamar ele, chama maplista.pl, né, meu programa. Então carreguei aqui, pode ver que ele trouxe para mim esses dois predicados, né? O soma e o multiplica. Agora meu interpretador reconhece, né, as duas operações, tá? Multiplicação e a soma, né? Percebam que o multiplica trabalha com 3 objetos tipo inteiro, né? Para poder fazer conta. Inteiro ou real, né? Então o maplist eu posso mapear, né, essa operação de multiplicação para cada um dos elementos dessa lista que dão o resultado da lista L, né? Como é que eu chamo? Ó, maplist, a operação multiplica. Eu dou a minha lista aqui. Multiplica é o predicado. Ó. Eu passo ele sem os objetos que ele precisa, né? Que são 3. Por quê? Maplist vai mapear o meu predicado para cada um dos valores dessa lista aqui, ó, dando como resultado, né? Cada um dos valores dessa lista, com cada um desses valores da segunda lista, dando como resultado a lista X, né? Então ele vai fazer, multiplica 1 vezes 2, guardando o resultado em X, na lista X da semana. Vai multiplicar 2 vezes 3, guardando o resultado em X. Daí por diante. Cada valor aqui dessa lista, o valor multiplicar pelo valor correspondente na próxima lista, dando o resultado nessa lista aqui. É como se fosse um mapeamento, né, mesmo, né? Mapeamento de um predicado com o valor de uma lista, né, como objeto. Então, maplist é um predicado e listas, né? Eu vou fazer. Tá? Então, o mesmo predicado agora, só que ao invés de multiplicar, eu quero somar. Né? Só muda aqui o predicado, certo? E ele deu o resultado certinho, né? Só um minuto. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Eu vou agora continuar aqui. Vamos ver esses outros exemplos aqui, né? Por exemplo, eu tenho um predicado comprimento, que calcula o comprimento de uma lista, né? E aí eu tenho uma lista de listas. Então eu vou mapear. O comprimento vai pegar cada lista de lista, calcular o comprimento e guardar na lista L. Então a minha lista L vai ter o comprimento de todas as listas, né, da minha lista de listas, certo? O comprimento aqui, o objeto dele aqui é uma lista. Então isso daqui é uma lista, beleza. Então ele calcula o comprimento dessa lista e o resultado, né, que é o resultado do comprimento, ele vai guardar no L. Vamos ver isso funcionando. Não dá para colar, porque tem uns caracteres de controle que fica no PDF. Ó. Eu tentei isso da outra vez, já não deu certo. Deu. Foi aí. Então, beleza. Aqui está o meu predicado com comprimento, né? Como é que ele funciona? Eu passo uma lista, ou não precisa do PL, ó, com opção. Né? Passo uma lista e ele devolve para mim quantos elementos tem essa lista. Tem que ser uma variável, certo? X igual a 3. Só que eu posso mapear meu predicado comprimento, né, para uma lista de lista, né, para fazer o cálculo de cada uma dessas listas que compõem minha lista de lista. Então essa é a minha lista de lista. Só que não estou chamando o comprimento aqui não, pessoal. Eu só ponho o nome dele, ó, sem objetos, tá? Os objetos, o maplist o maplist é que vai mapear, né, o meu predicado com cada um dos valores aqui. E aí a resposta, que seria o segundo objeto, ele vai armazenando numa lista de resultado aí, ó. Chama de LCOMP, certo? Então ele fez aqui direitinho. Ó. Perceba que em LCOMP ele guardou o comprimento dessa lista aqui que é 3, né? Chamando o COMP. O comprimento dessa lista que é 5 e o comprimento dessa lista que é 0, né? 0 elementos. Tá vendo? Dá para fazer coisas mais elaboradas aqui usando o 3, certo? E por fim, né? Um último teste que a gente tem aqui é o maplist, usando com between e esse length também, ó. Também é o mesmo, posso usar o próprio predicado, tá? Maplist 0 e 1.
É que aqui eu já estou chamando o predicado, tá vendo? Ele está mapeando o predicado com os valores da lista. Chamado assim, ele vai me dar listas, né? De zeros e uns. No caso, ele vai ficar numa recursão só de zeros inicialmente, né? Se eu limitar o tamanho da lista que eu quero com resposta para 3, aí ele vai dar para mim todas as listas que eu consigo criar, né? Com zeros e uns de tamanho 3 no máximo. Quer ver? Fazer essa consulta aqui. Fazer ela por partes, tá, pessoal? Eu vou fazer ela pronta aqui, vocês vão ver funcionar, né? Vou fazer aqui, tá? Vou usar o meu próprio comprimento. O comprimento da lista L é 3, né? Mapeei agora para mim todas as listas, né? Com os elementos entre 0 e 1, né? E o valor 0 e 1 pode ser 0, pode ser 1, etc. Tal, e coloca na lista L. Então ele vai dar para mim todas as listas, né? Com zeros e uns que eu consigo escrever de comprimento 3, né? Aqui ele está numa recursão sem fim ainda, ó, certo? O length eu acho que ele calcula e para, então não tem essa recursão. Ele continua calculando ali, mas aqui não. Tá vendo? Aqui ele para. O que faltou? Quer dizer, na hora que eu encontrar, eu não preciso continuar, né, pessoal? De duas uma, ó. Coloca esse comprimento aqui embaixo para evitar essa recursão infinita. Ó, o comprimento de uma lista vazia é 0, pronto, acabou. Ou então eu poderia colocar o corte ali em cima também, né? Que ele não vai ficar tentando mais nada. Vou carregar de novo e vou fazer de novo, só que agora usando meu comprimento aqui, ó. Ué. Não, então aqui também não vai dar certo. Pera lá, vou mudar aqui, ó, para colocar o meu corte aqui em cima. Toda vez que ele chegar no 0 e não volta atrás, já sabe que acabou, pronto, acabou. Aí não encontrou ninguém de comprimento 3, né? Esse length está implementado um pouquinho diferente do que eu estou fazendo aqui. Tem que ver isso. Mas com o length dá certo, né? É basicamente a mesma, só que ele não está parando naquela recursão. Está entrando numa recursão sem fim do jeito meu tá. Eu vou ver o que está acontecendo. Aí ele deu todas as listas aqui, ó, né? De 0 e 1 e pronto, acabou. Eu posso, inclusive, colocar isso numa lista, né? Como é que eu faria? Eu coloco isso como uma consulta. Encontre todos, né? Todos os L's, né? E aí eu vou botar minha consulta agora, comprimento. Fazendo coisas que eu não tinha pensado, mas tem que dar certo, ó. Map list between 0,1 L e as respostas ele vai colocar em T, tá? Ah, faltou aqui um fecha parênteses. Eu tinha fecha parênteses a menos, tá vendo? Então, em T, ele colocou todas as listas de tamanho 3 que ele consegue criar com elementos entre 0 e 1, né? Todas as listas de comprimento 3, de comprimento 4 que ele consegue criar com 0 e 1. Né? Aqui ele não escreveu, pessoal, mas tá aqui, tá? Quando assim a lista é muito grande, aí o interpretador ele põe ponto por ponto aqui, tá? Ele não mostra a lista inteira, que nem acho que o Python também faz isso, né? Mas tá aqui, ele conseguiu criar assim. Então eu vou fazer aqui, ó, comprimento 2, as listas com os elementos 0 até 3, né? Então, todas as listas de comprimento 2 com 0 até 3. Então, 0 e 0, 0 e 1, 0 e 2, 0 e 3, e daí por diante. Então, dá pra gente combinar, compor, como se a gente estivesse fazendo em programação funcional, né? Só que aqui são predicados, né? Lógica. E por trás não tem recursão e backtrack. Eu vou ver depois por que o meu comprimento aqui não está funcionando exatamente igual ao length. O length não aparece aqui para mim porque ele é um mera predicado. Ele é um pouquinho mais complexo. Ó, ele trata outras situações, estão vendo? A implementação dele é um pouco mais elaborada, pessoal. Não é tão simples assim conforme o nome. E o jeito que ele está implementado aqui está gerando essa recursão. A função dele é basicamente a mesma, né? Aqui está outro exemplo. Que é o exemplo do call, né? Que eu posso chamar, todo predicado tem a mesma assinatura, eu posso chamá-lo, né? Por exemplo, comprimento e soma, os dois têm a mesma assinatura, tá vendo? Recebe uma lista e devolve para mim um valor inteiro. Recebe uma lista e devolve para mim um valor inteiro. Né? Então eu posso chamar, criar um predicado em que eu vou chamar ou o comprimento ou a soma para a mesma lista. Vou experimentar esse daqui agora. Eu estou dando o nome, pessoal, do programa igual ao nome do predicado que eu quero testar, para ficar fácil de encontrar, tá? Mas não precisa ser o mesmo nome, não. Eu poderia chamar de teste, o nome que eu quisesse, certo? Aqui, eu botei todos em linha aqui, né? Deixa eu sair e chamar de novo para não começar a embolar com outros predicados que eu já possa ter construído. Comprimento, eu já implementei. Na hora que eu chamar, ele vai reclamar. Vai dizer que já está implementado, sabe? Eu não quero isso.
Aí, ó, esses são os predicados que eu implementei. É o teste. Olha, ele não respeita o nome, tá vendo? O esquema de nome aqui, ele tem um esquema de nomeação diferente, né, na hora que carrega. Ele provavelmente é implementado, ele usa um esquema de nomeação aqui diferente. As variáveis são locais, né? Ele vai atribuindo nomes assim em sequência, provavelmente A, B, C, etc. O trator tem uma interpretação aqui. Então, posso fazer, por exemplo, teste. Aí eu dou o predicado que eu quero chamar, que é o comprimento, e passo a lista, né? E o valor de x. Certo? Então, o que ele está fazendo? Ó? Eu estou mostrando aqui para vocês o call, né, que está implementado lá no maplist. Né? Talvez a gente venha usar esse predicado também, por isso que eu estou usando ele aqui. Então, eu passo o predicado e aqui são os parâmetros. Né? Esse é o parâmetro e aqui o lugar onde vai resolver o resultado para mim. Né? Então, o mesmo teste agora, com a mesma lista, a mesma variável, só que agora chamar outro predicado. Soma, né? A outro resultado. Então, é como se eu estivesse chamando, né, para resolver aqui o outro predicado. Agora é soma, como se estivesse fazendo assim, ó, né? Soma a lista 1, 2 e 4 e o valor que vai devolver para mim é x. O call está fazendo isso, está chamando esse predicado soma com esse primeiro objeto e esse segundo objeto aqui, dando o resultado nesse objeto. Certo? Quer dizer, para que isso? Quando a gente tiver mais de uma função, por exemplo, possível, né? Então eu posso chamar. Isso é em programação funcional, isso é óbvio, né? Como é que funciona. É muito útil, inclusive. As linguagens, de modo geral, têm incorporado, né? A parte de programação declarativa, programação lógica, programação funcional, orientada a objeto e funcional. Todos os paradigmas, tá, pessoal? Numa única linguagem. Isso acontece também, né? Então vamos lá, dando continuidade aqui. Terminado aqui o assunto, pessoal, eu vou discutir um pouquinho os exercícios com vocês, tá? Vamos falar agora um pouquinho sobre aritmética, né? Como é que a gente vai fazer conta. De certa forma, eu já mostrei para vocês em alguns predicados que a gente desenvolveu, mas agora eu vou tratar eles assim na totalidade. Né? Então, Prolog é uma linguagem para computação simbólica. A gente trabalha com objetos, né? Que são, na verdade, átomos, pode ser um literal, pode ser um funtor, pode ser um número, né? A parte de cálculo não é o forte da linguagem, não, tá? Então, por isso, quer dizer, existe, né? Eu tenho que fazer contas elaboradas e tal, mas não é o carro-chefe da linguagem. Alguns operadores básicos que a gente tem para aritmética Prolog são a soma, a subtração, multiplicação e divisão, que a gente já viu. E mod, tá? Ao invés daquele percento, né, a gente tem um mod. E por quê? Né? A ligação é clara, né? É porque o percento já tem um uso, né, em sintaxe Prolog como comentário de linha, né? Então a gente tem dois comentários em Prolog. Um comentário de múltiplas linhas, que é o... Né? Então eu posso escrever aqui... Então, assim, múltiplas linhas. Eu começo com barra asterisco e termino com asterisco barra, que nem outras linguagens que a gente já viu. Só que comentar de linha em Prolog é o percento, né? Então, consumimos isso como não podemos usá-lo como o resto da divisão. Então, acontece em outra linguagem de programamento. Então, aqui é uma falha de ortogonalidade, né? Se a gente for analisar a questão de assim, fazer um paralelo, né, dessa linguagem com outras linguagens. Os operadores relacionais de Prolog são maior, menor, menor, igual, e o diferente, que é diferente também, não é exclamação igual, né? E por quê, pessoal? De novo, né, exclamação tem um uso especial, né, que é o corte. Então, no lugar de exclamação, nós vamos usar a barra normal, né? Não, a barra invertida, essa é a barra invertida, né? Backslash. É essa daqui que é a barra normal, certo? Que a gente usa para divisão. Tudo bem? Então a gente pode experimentar isso, né, em consultas mesmo, né? Então, por exemplo, 10 é igual a 20, né? É falso. 10 é igual a 10, verdadeiro, né? 10 é maior que 20, é falso. 10 é menor que 20, é verdadeiro. 10 é maior ou igual que 10, verdadeiro também, certo? A gente tem, ou 10 é diferente de 20, né? Verdade, certo? E os cálculos, né? 1 mais 2... isso não é não dá pra fazer continha assim, ó, no terminal, conforme eu fazendo. Né? O símbolo mais não aparece assim, vai aparecer no meio de um predicado. A gente já viu, por exemplo, o comprimento. A gente fez, ó, mais aí, né? No maplist também, aqui, ó, multiplicação, ó, a gente fez aqui, né? Certo? Então esses são os predicados aritméticos e relacionais. Então alguns... Para fazer cálculo em Prolog, a gente não usa o igual, tá, pessoal? A gente usa o isso. Essa declaração é fixa e, portanto, deve ser colocada entre os dois objetos. O primeiro objeto é a variável e a segunda é a expressão aritmética. Quer ver? Ó, se eu usar o igual, ele na verdade vai concatenar. Ele não vai fazer o que eu quero. Quer ver? O comprimento, por exemplo. Vamos aqui no predicado primeiro. Acho que ele já tem ele aqui, né?
para 100. Só que não é exatamente o mesmo, mas eu vou colocar aqui. Vamos, por exemplo, ao invés de isso, colocar igual, só para você ver. É como se ele montasse a expressão sem resolver, tá? Aqui está reclamando que já tinha um predicado, carregando de novo, né? Então foi redefinido. Se eu tivesse iniciando agora, não teria problema. E é uma outra implementação também, né? Não é a mesma que está reclamando. Quer ver, ó, deixa eu sair e começar de novo. Aí, beleza, não está reclamando. Aí eu posso calcular agora o comprimento de uma lista, né? Então aqui, ó, 1, 2, 3, que dá X. Percebam que ele não dá para mim o resultado. Ele é como se ele estivesse concatenando, montando uma expressão, né, com os operadores inteiros aqui, certo? Então, para resolver isso, ao invés do igual aqui, a gente usa o esse, certo? Como é o mesmo código, não dá problema. Oi? Pode. Ele foi concatenando, né, os resultados. Quer ver? Eu vou fazer aqui com depuração. Eu vou botar o igual ali. Tá. Deixa eu fazer agora sem no lugar do igual esse, né? Pra gente ver, ó. Aí deu 3, beleza. Percebeu que a expressão aqui dá 3, né? Mas essa expressão ele vai montando do final pro começo, tá? E se eu mudar quantas posições eu tenho na minha lista? Ele encaixa aqui. Quer ver? Mas eu vou fazer um acompanhamento, né? Não, deixa eu mudar aqui, ó. Vou mudar pro igual. E vou fazer aquele acompanhamento, tá? Aquele debug que a gente viu, né? Vou chamar aqui de novo, mudar. Vamos ver se dá certo. Não dá certo. Eu tenho que sair do trace. Eu vou carregar de novo. Agora eu vou fazer, ó, trace para fazer a depuração. E agora eu vou fazer meu comp. Aí eu dou a lista, né? E ele devolve para mim quantos elementos, qual que é o comprimento dessa lista, quantos elementos tem nessa lista. Só que ao invés de contar efetivamente, ele vai ficar concatenando, né? Ele vai como se estivesse montando expressão aqui para mim, quer ver? Opa, tô na tela aqui, ó. Tá lá. Comprimento de 1, 2, 3. Ele chama lá, o call, tá vendo? Que a gente viu. Ele vai tentar encaixar isso aqui, não encaixa. Ele chama, segunda regra, né? Aí ele chama de novo, e chama de novo. Aí na hora que chega na lista vazia, ele tem o 0. Aí o 0, gente, eu apaguei aqui, ele não tá vendo, ó. Agora, quando ele tem a resposta que é 0, ele vai concatenar o 0 mais o valor, quando estava chamando e a lista tinha um elemento, né? Olha lá, então o resultado da minha lista, da resposta, vai ser 0 mais 1, né? Aí, quando tem o 3, ele vai somar agora o 0 mais 1, ele vai concatenar com a lista. Quando eu chamei para calcular o comprimento da lista e tinha 2 elementos, né? Não estou fazendo aquele acompanhamento do jeito que a gente está habituado. E, por fim, né, ele vai concatenar isso daqui no momento da lista em que a lista tinha 3 elementos, né, que é a resposta da minha questão toda, né? Aqui não está efetivamente fazendo a conta, ele só está concatenando quando eu ponho o igual, certo? Se eu puser isso aqui no final, ó, ele vai concatenar também, só que vai ser do começo do final, né? Ó, fazer de novo sem o trace. Tá. É o jeito que está concatenando aqui, ó. Então, quando eu chamei o comprimento da lista vazia é 0, ele está concatenando o 0 com 1. Então, está ficando na ordem certa, né? Na verdade, se quiser a ordem inversa, te dá aqui, ó. Certo? 1, 1, 1 e o 0 lá no final. O que a gente queria. E aí, ó, ele ainda pôs para mim como se estivesse mudando a ordem de precedência, tá vendo? Isso aqui deve ser um jeito que ele resolve. Não muda o significado, minha expressão dá o mesmo estado 0, mas ele põe esses hábitos fecha parênteses aqui, como se tivesse, né, aqui como se o N tivesse em parênteses aqui, né, na expressão que ele está montando, certo? Então, pessoal, é interessante a gente ver, né, que são detalhezinhos, mas fazem toda a diferença na hora que a gente está programando, né, nessa nova linguagem. Aqui, por exemplo, usando agora os operadores relacionais, né? Eu quero saber qual que é o máximo divisor comum, né, entre dois valores. Se os dois valores são iguais, é o próprio valor, né? É o trivial. Pode perguntar. Tem, mas poderia fazer. Você quer somar os comprimentos das listas? É isso? Dá para usar o for, Eu entendi o que você quer, por exemplo, ó, soma, né? Só que você quer uma lista em que você vai somar o valor dentro de cada lista, isso? Quer ver, ó, a gente tem que ter o que a gente quer, certo? Então você quer somar 1, 2 e 3 com 4 e 5 para dar a resposta em L, não é isso? Então, por exemplo, o resultado dessa consulta tem que ser uma coisa assim, L igual a 6 e o outro vai dar 9, não é assim? Dá para fazer com forma, dá
pode fazer com recursão também, sem usar o for, né? A gente poderia usar o soma, a gente chama cada elemento da lista de soma para o comprimento e vou guardando o resultado na lista L. Então, vou colocar nesse próprio aqui, ó. Então seria assim, ó. A minha lista, ela é uma lista em que cada elemento é uma lista também, certo? Então assim, ó, a soma das listas, né? Quando não tiver lista nenhuma, vai dar uma lista vazia. A soma da lista tem uma lista A como cabeça. Aí a gente tem que pensar que isso daqui é uma lista, né? E B como cauda vai dar X e Y. Porque aí as duas coisas não estão relacionadas, né? Se, aí eu chamo recursivamente, ó. Eu chamo comprimento para calcular qual que é o comprimento da cabeça dessa lista, que é uma lista, que vai dar a cabeça da minha lista resultado, e chamo recursivamente, né, o soma agora para calcular essa lista de lista, que é B, para dar a cauda da minha lista que tem a soma das listas. Consegue perceber que eu não estou usando for, ó, usando só a recursão e a lógica, né? Ó, o A que é uma lista. Como é que eu calculo a soma dos valores de uma lista? Já tem um predicado, que é o comprimento, né? Ah, não, comprimento. Aqui eu estou calculando o comprimento da lista, na verdade, né? Essa lista que ela vai dar para mim, na verdade, é 3 e 2. O jeitinho que está aqui, ele vai dar 3 e 2. Ó. Só para eu fechar, né? Para não dar. Tá errado, né? Na verdade. Opa, vou chamar de novo. Soma de 2. Ué, não carregou. É aqui, ó. Tem que carregar. Ah, tá. Não carreguei de novo. Acho que eu não carreguei mesmo. Agora sim. Tá. Aí, na verdade, ele tá com igual ali, né? Ele tá fazendo as expressões no lugar. Não fazendo a conta do jeito que eu quero. Agora sim, ó. 3 e 2, né? Só que você não quer isso. Você quer, na verdade, que ele some os valores, né? Então, a gente vai ter uma soma de lista e vai ter o soma. Né? Esse cara aqui, ao invés de comprimento, vai ser um soma. Aqui eu vou chamar de soma lista, tá? E esse soma é que vai somar o valor da lista. Né? Então, para eu somar o valor da lista, eu tenho que saber qual que é a cabeça, assim. Né? Que eu vou usar ele na minha conta. Certo? Eu não vou contar, eu vou somar. Então, o valor entra nesse somatório aqui, nesse valor que eu estou acumulando. Né? E aí eu vou chamar o soma para somar os valores de uma lista. E o soma lista eu vou passando cada lista para o meu soma. Né? O resultado eu vou guardando aqui nessa lista, vai ter a soma de cada uma das listas. Tá? Então ficou um pouquinho diferente agora. Ó. Tem duas lógicas aqui, na verdade. Né? Um que eu somo o valor de uma lista e outro que chama o soma de cada lista, que é cabeça aqui dessa minha lista, né? Dando resposta e guardando os resultados na outra lista, vai ser uma lista inteira. Agora sim vai dar do jeito que a gente quer, ó, que é o 1, 2, 3 e 4, 5, ou seja, 6 e 9, né? Do jeito que a gente queria. Aí tem um comprimento aqui, não sei de onde que ele tá tirando. Eu acho que eu não salvei e mandei compilar alguma coisa. Ah, tá, aqui, ó, tem um comprimento aqui, tá vendo? Tinha que tocar aqui também. Eu mudei ali na minha lista e não... Eu não sei se respondi a sua pergunta. Respondi. Ah lá, tá vendo? 6 e 9. Ó. Mas dá para fazer com voral mas eu acho que dá para fazer o voral aqui também, né? Sem usar a lista de lista. Então seria for para todo... né? Talvez assim, ao invés de... Não, todo membro da lista. Eu vou ter que usar aquele member de novo. Todo X que é membro da lista. Aí eu coloco a minha lista aqui, né? 1, 2 e 3. É lista de lista. Então, os membros da minha lista de lista vão ser lista, né? Todo membro da lista. Aí nós vamos chamar o soma para esse valor que é lista, que vai dar o resultado em foral. Foral, ele tem 2 parâmetros. Deixa eu voltar aqui, pessoal, rapidinho. 2 parâmetros. Para todos esses daqui, ele vai chamar esse daqui. Ele vai chamar o meu soma x da y. Então, ele vai dar resposta para mim os y. Né? Não era verdade que eu quero. Para todo membro x. Ó, vamos fazer por partes aqui. O membro x da lista 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. E outra lista 4 e 5. Certo? Para todos os membros dessa lista... ele tá só dizendo para mim que é verdade, mas não quero isso. Eu quero... Ah, não, aqui não é o foral, aqui seria o find out, né? Para eu colocar a resposta numa lista, né? Aqui minha consulta. E já vai colocando os valores na lista. Isso. Ah lá, o 6 e 9, tá vendo? Então, para todos os X membro da lista, esse a gente começa a pensar de maneira declarativa, né? Imperativa, né? Fica muito parecido com a linguagem, mas a gente tem que saber o que é o resultado dessa chamada aqui, né? Vai ser como se fosse uma lógica sequencial, né? É como se tivesse assim, ó, repita, e todas as respostas que eu obtenho para isso, né? Os valores Y que está obtendo como resposta, guarda na variável L, né? Desse jeito, você acha mais fácil do que esse?
Não tem nada que proíba. Esses predicados estão prontos, né? Você pode usar. Às vezes fica mais claro. Quer dizer, você pode, sem usar esses predicados prontos, né? Fazer essa lógica e funciona. Ou então você pode usar ele, né? E aí usando outros predicados. Agora, com relação à performance, eu não sei. Talvez esse fique um pouquinho melhor, né? Não tem tanta passagem de um para o outro, né? Talvez aqui fique um pouquinho mais rápido, talvez. Tem um capítulo do livro do Faveiro que discute sobre performance. Tem até como medir, né? A performance dos predicados que a gente está construindo. Tá, mas é questão de ficar experimentando, viu, gente? Eu entendo que esse daqui talvez fique mais próximo do que a gente está habituado, né? As linguagens se viram até aqui. Esse daqui talvez fique um pouquinho mais distante, né? Você fica pensando assim, caso geral ou caso específico. Pensando em recursão. Maria Eduarda, você já fez a disciplina de Haskell? Ah, tá. Ah, entendi. Não, então, é porque aí é funcional. A gente era a mesma disciplina, agora estão separados. Então lá eu entendo que o Eliseu deve estar trabalhando bastante essa questão de recursão também, né? Então, é porque a programação funcional é isso, tá? É isso, basicamente. Agora, é muito útil, tá? Tanto a declarativa quanto a funcional são paradigmas que estão sendo incorporados. Ó, eu estou orientando um trabalho, só para dar uma ideia para vocês. Vou fazer um breve parêntese, ó, que chama Flutter. Não sei se vocês já viram. Já viram essa linguagemzinha aqui? É para desenvolver. Só que assim, a filosofia deles é bem interessante. É um projeto dentro da própria Google. Eles desenvolvem, o aplicativo que você desenvolve, ele funciona para o Windows, para o Android, para iOS e para uma página também. Então, se você quiser desenvolver uma página, um conteúdo web, dá para fazer usando o Flutter também, né? Ele usa uma linguagem por trás que chama Dart, né? Que ela é uma linguagem de todos esses paradigmas. Ela é a linguagem usada aqui, ó, Dartpedia mesmo. Ela é multiparadigma, quer ver? Ela é multiparadigma, ou seja, ela trabalha estruturado, imperativo, orientado a objeto e funcional também, sabe? Eu não tenho aqui um código para mostrar agora para vocês, mas tem umas coisas assim de... por exemplo, aqui é condição de objeto. E eu estou passando aqui esses 2 pontos aqui, title 2 pontos, por exemplo, é como se fosse um parâmetro nomeado que eu estou definindo, tá vendo? Então eu estou criando já existe um objeto chamado material app, né? E aqui eu estou passando para ele como se fossem parâmetros de uma função. Aí uma função pode chamar outra, etc. Agora aqui, ó, aquele operador seta, né? É o mesmo do JavaScript, é o mesmo de funcional, se não me engano, usa um esquema desse também, né? A gente fazer, quando a função ela só tem um parâmetro, só um comando, a gente consegue simplificá-la, né, usando esse operador seta. Aí fica subentendido o parâmetro que está sendo transferido, né, nessa programação funcional aqui. Então eu falei de programação funcional, né, mas isso vale também programação lógica, tá, pessoal? Então, assim, são paradigmas de programação. Vamos entender, tá morta essa linguagem? Não, ela ainda está sendo utilizada e tem aplicação comercial para ela. Haskell está morta? Não, também. E as linguagens que estão surgindo estão juntando melhor desses mundos todos, sabe? Então, você tendo essa noção de recursão, de programação funcional, de lógica, etc., vai tornar vocês mais hábeis a aprender novos paradigmas que incorporam essas ideias todas. É nesse sentido que é interessante, né? A gente está trabalhando com coisas pequenininhas, com miniaturas, mas em torno disso vocês vão ficar programadores mais hábeis. Por quê? Porque as linguagens estão vindo multiparadigmas. Não é só lógico, não é só funcional, não é só imperativo, não é só orienta objeto. É um pouquinho o melhor de tudo isso. Entendeu? Porque da gente trabalhar com isso. Então, dando continuidade aqui, pessoal, nós vimos aqui o máximo de comum. Eu estava falando sobre ele, né? Eu parei, vou criar aquele rapidinho. Não, agora é mtc.pl, né? Então, ó, máximo de comum de 2 valores iguais é o pró-valor, né? Esse é um fato. Máximo de comum entre x e y vai ser x, né? Se y1 for y é maior que x e y1 é o y menos o x, quer dizer, o y tem que ser maior do que o x para poder fazer as continhas. É a primeira coisa que eu estou fazendo. Então eu estou colocando essa observação aqui. E agora eu vou chamar recursivamente. Máximo comum entre x e y1 dá x, né? Ou
ou um outro aqui, né? Quer dizer, máximo visual comum desses dois. Se o y é maior que x, eu vou chamar recursivamente assim, até que eles fiquem iguais. Não dá o mesmo valor. Não sei ainda. Pode ser o x ou o y1 agora. Então, deixa eu recursivamente para resolver isso, tá? E aí, o máximo visual comum de x e y vai dar z. Aí eu vou fazer a chamada recursiva agora de jeito diferente, né? Se o x é maior que y, x1, aí eu chamo recursivamente x1 igual a x menos y e MDC de x1, y, der o valor z. Então, assim, ó, o máximo de visual... Aqui eu estou fazendo com subtrações sucessivas, tá, pessoal? É sempre a gente implementar isso daqui em outra linguagem, linguagem imperativa, que tem mecanismo de recursão também, né? E aqui eu poderia colocar cortes, que não faz sentido. Máximo de visual comum de 2 em 1, só tem uma resposta, não tem mais de uma, né? Então, toda vez que eu chegar aqui, ó, e pronto, acabou. Não tem que fazer mais nada, certo? Então, vamos lá, ó. Vou carregar agora o MDC. Máximo de visual comum entre 9 e 6. Qual que é o maior valor que divide 9 e 6? É 3, né? Olha lá, deu certo. E aí não faz sentido ele continuar, né? Podemos colocar um corte aqui também, certo? Ele não vai tentar nada. Se ele acertar por aqui, ele não vai tentar o de baixo. Se ele acertar por aqui, não vai tentar o de baixo também. Olha lá, 3 pontos, acabou. Não tem outras respostas possíveis, né? E aí, como é que ele fez isso? Ó, chamando recursivamente. Vamos fazer aqui o recursivo, só para ver, né? Máximo visual comum de 9 e 6. Como é que ele vai chamar recursivamente? Aqui não tem listas, né? Ó, então 9 e 6 não são iguais, ele não encaixa com fato. Então, ele vai olhar aqui, 9 é maior que 6? Não, 6 é maior que 9? Não. Então, ele vai vir nesse aqui, ó, no terceira regra, certo? Chamar recursivamente. Ele vai fazer, tentou a primeiro, não vai dar certo, né? 6 é maior que 9? Não. Segunda regra não deu certo. E ele vai tentar agora de novo aplicando a terceira regra, que aí sim. 9 é maior que 6? É. Ele vai chamar recursivamente MDC de 3 e 6, né? Aí ele vai entrar onde agora? 6 é maior que 3? Ó, não é igual, ele não entra aqui. 6 é maior que 3? É. Então ele vai entrar aqui agora, né? Puxa. Aí vai fazer a continha aqui, 6 menos 3 é 3. Aí ele vai chamar máximo de 3 e 3. É quem? É o próprio 3, né? Que a gente já tem um faro para isso. Quando dois valores são iguais, máximo é ele mesmo, certo? E aí ele sai retornando todas as chamadas com o mesmo valor, 3. Né? Que ele está retornando de recursão, tá, pessoal? Ele vai falar, mas não tem o corte? O corte é do backtracking, para ele ficar tentando outras respostas, né? Basta uma, né? Mas recursão tem. Aí ele vai e depois volta, certo? E a partir desses predicados aí, a gente tem como construir muita coisa legal, né? Então, por exemplo, predicado membro, ó, a partir do predicado AP, só com ele eu consigo fazer um monte de coisa. Ó. Tudo isso daqui eu consigo fazer com predicado AP, quer ver? Chama de outros.1. Estou criando tanto arquivo aqui, tem que ver, deve ter coisas repetidas aqui, com certeza. Né? Então, esses são todos os predicados que eu consigo construir a partir do AP, ó, combinando eles. Né? Então, por exemplo, membro de uma lista. X é membro de uma lista se eu conseguir concatenar alguém com esse X como cabeça e alguém como cauda e der a minha lista L. Se eu conseguir uma configuração dessa daqui, ó, com o resultado de chamada de uma função, ela é membro. Né? E vai dizer para mim verdade. Né? Então, eu estou substituir. Se essa consulta aqui, ó, que eu posso usar para descobrir quais são os membros da lista, usando o predicado AP. Aquela member que eu estava usando, né, que está pronto. Você está falando que outros, né? Faltou um S aqui. Ah lá, outros existem, né? Aí, por exemplo, membro. Quais são os membros da lista? Quais são os X que são membros da lista 1, 2 e 3? Né? O 1, o 2 e o 3, certo? Como é que ele fez isso? Chamou para poder fazer isso. Qual que é o resultado dessa consulta, né? Eu vou tentar concatenar alguém com L, que tem X como cabeça e alguma cauda, que dá como resposta a minha lista 1, 2 e 3. Né? Ele está chamando um AP para fazer isso. É 1, 2 e o 3, tá? Só que eu encapsulei essa consulta aqui do AP, ó, através dessa minha regrinha membro, né? Para eu poder responder membro, eu faço isso. A mesma coisa para o último. Qual que é o último da lista? Usando o AP também, ó. O último da lista é o resultado de concatenar alguma coisa com a lista que tem esse valor como único e da minha lista L. Esse é o último valor da lista. Eu vou chamar assim, ó. Qual que é o último? O da lista 1, 2, 3, 4 e 50. Qual que é o último dessa lista? É o 50, né? Tem outro? Não. Poderia colocar um corte ali também, né? Aqui não tem respostas múltiplas, só tem um que é o último, né? E pronto, acabou. Ó, certo? Ó, último, 50 e pronto, acabou. Ah, não, eu coloquei no membro, coloquei no lugar errado.
Era aqui, ó, que eu queria colocar esse exclamação, tá? O último só tem um, não tem mais de um, não tem respostas mudas. Membro tem vários, mas o último não. 50, pronto, acabou, né? Prefixo, né? O que é prefixo? É uma lista que concatenada com outra qualquer da minha lista, com resposta, né? Então, o primeiro objeto do predicado AP são todos os prefixos. Aí eu tenho mais de uma resposta, né? Quais são os prefixos da lista 1, 2 e 3, né? A lista vazia é um prefixo. 1, 2 e 3, ó. São essas as respostas. E o sufixo? É alguma lista concatenada com sufixo, vai dar a minha lista resposta, né? Quais são os sufixos da lista 1, 2 e 3? Né? 1, 2 e 3, 2 e 3 e 3 e a lista vazia, né? É o que finaliza a lista, tá? Então, as respostas ele conseguiu como? Ó, lista vazia concatenada com a lista toda vai dar a lista toda. É o fato, respondeu isso pelo fato, né? E aí, a lista de 1 concatenada com 2, 3 vai dar a lista L também. Lista 1, 2 concatenada com lista de 3 dá a lista L também, né? Eu não tô... a primeira parte aqui do AP eu não tô me preocupando, eu só tô retirando aqui, né? O outro resultado. Usando esses dois predicados prefixos, eu posso combinar para obter um predicado chamado sublista. Todas as sublistas S da lista 1, 2 e 3. Né? É tudo que é prefixo ou sufixo, né? Existe um P que dá L e o S é sufixo desse P. Né? Então, ele vai dar todas as combinações aqui para mim. Ó. Lista vazia. Ah, tá. Eu não pedi todas. Lista de 1. Só que ele dá mais de uma resposta, tá vendo? Porque tem mais de uma resposta possível. Aqui ele está repetindo, né, as listas vazias. Mas são todos os subconjuntos aqui. Ó. Um exercício da lista, eu estou pedindo para fazer isso sem repetição. Né? Vocês vão ter que quebrar um pouquinho a cabeça para chegar a essa solução. Certo? Então, aqui para vocês verem como é que é a programação em Prolog. Né? Quer dizer, a gente tem um predicado e depois a gente pode juntar ele, usar ele de várias formas possíveis, né? Dando respostas diferentes, né? Resolvendo problema diferente. Então, uma função chama, um predicado chama o outro e a gente vai combinando eles para fazer coisas mais elaboradas. Ou usando predicados pré-definidos, né? Como o find all, for all, between, né? Map list, etc. Certo? Pessoal, o próximo é um probleminha que a gente vai resolver, tá? Só que não vai caber agora nessa aula. Eu vou falar um pouquinho sobre a lista de exercícios. Mas pense um pouquinho sobre esse problema. Ó. Imagina um tabuleiro de xadrez em que eu tenho as minhas peças, só tem a dama, né? E só tem damas, tá? Quer dizer, no xadrez, essa configuração é muito pouco provável. Tem que ter o rei para existir o jogo. Né? Os reis não podem estar mortos, né? Ter capturado, o jogo acabou. Né? A gente nem chega a capturar o rei. Né? Quando o rei não tem saída, ele está numa situação que a gente chama de checkmate. Mas vamos pensar um tabuleiro que só tem a rainha. Para quem não conhece o xadrez, a rainha, ela é como se fosse a rainha da dama mesmo, anda na diagonal. Só que ela tem mais dois movimentos, ela anda horizontal e verticalmente, tá? Diferente da dama, no xadrez a gente usa todas as casas, não é só as casas pretas, né? Todas as casas são utilizadas. Então, a rainha posicionada aqui, ó, ela pode andar, né? Todas as diagonais, todas as horizontais aqui em que ela está posicionada. Por exemplo, aqui, ó, poderia andar toda essa diagonal preta, toda essa diagonal preta, toda essa linha e toda essa coluna aqui, ó. Todas as casas que estão marcadas com bolinha são casas em que a rainha pode se posicionar, tá? Aí a questão é a seguinte, imagina que num tabuleiro 8x8 eu tenho 8 rainhas e eu quero colocá-las de modo que uma rainha não possa capturar a outra. Quer dizer, uma rainha pode capturar a outra se ela estiver no caminho, tá? Na mesma linha, mesma diagonal ou mesma coluna, né? Então esse é o problema original chamado de problema das 8 rainhas, certo? Então um problema de IA, aqui envolve combinações, né? E aí usando os predicados que a gente viu até aqui, nós vamos resolver, tá? Já tem uma solução lá disponível no SWISH, mas a gente vai implementar uma outra, usando outro raciocínio aqui que a gente vai desenvolver, certo? Então no caso do problema das 4 rainhas, a gente só tem 2 soluções, tá? Seriam essas daqui, ó. Perceba que uma rainha não consegue capturar a outra, ó, por exemplo, só tem uma restrição é essa, né? Só pode ter uma rainha em cada linha e uma rainha em cada coluna. Pronto. Só que outra restrição é elas não podem estar na mesma diagonal. Então perceba que essa rainha aqui, ó, não tem nenhuma outra que está na mesma diagonal. Essa rainha aqui não tem nenhuma que está na mesma diagonal. Mesma coisa para essa, mesma coisa para essa daqui. Então num tabuleiro 4x4, né, as 2 únicas configurações possíveis para o problema das 4 rainhas são essas aí. Só que não é linear, vocês vão ver, né? A gente
gente pode pensar agora como é que seria uma solução em tabuleiro 5x5. 5 rainhas no tabuleiro 5x5. 6 rainhas no tabuleiro 6x6. Até chegar no problema original, que é 8 rainhas no tabuleiro 8x8. Tá? São 72 configurações diferentes. Tá? Se eu quiser todas, então Prolog é uma linguagem bem legal para resolver esse tipo de problema. Tá? Eu vou parar aqui com o assunto, né? E vou passar agora a lista, vão ter que entregar para mim. Isso é essa aqui, ó. Passar por ela agora falando, né, sobre essa lista aqui, ó. São 14 exercícios. Depois eu vou dar outra lista com mais 14 exercícios, tá? Essa lista valendo presença, né? Tem que mandar para mim. E eu quero manuscrito, tá, pessoal? Alguém vai falar, poxa, mas tem ambiente para desenvolver? Tá, mas eu quero ver a caligrafia de vocês nesse trabalho aí. Se vocês copiarem, vocês vão ter que trabalho de pelo menos copiar e passar a limpo. E aí vocês vão ter que prestar atenção, pelo menos na hora que vocês estiverem passando a limpo isso daí. Para não dizer que não viram esse ano, né? Então, vamos lá, ó. Então, o primeiro predicado é tranquilo. Usando, na verdade, usando o escreva, que já apareceu em alguns aqui, tá? Então, eu quero que vocês, dado uma lista, produzam um texto assim, ó. Acho que esse é o único que tá com esse texto. Não, vou mostrar aqui, esse eu vou mostrar a solução dele, porque aí tem o escreva, vocês vão precisar para outros. Vou resolver isso, só para vocês verem, ó. Então, os enunciados estão dessa forma. Eu digo como é que funciona, né? E quantos parâmetros, quantos objetos ele manipula. Então, meu predicado que vocês implementem, analisa a lista, tem um objeto. Ele vai receber uma lista com objeto e ele vai produzir esse texto aqui, ó. A cabeça da lista é 2 pontos, qual que é o valor que é a cabeça? A cauda da lista é 2 pontos, qual que é o valor da cauda, tá? Então, um predicado que vai aparecer muito com programação procedimental, quer ver? Então, vai ser assim, analisa, eu tenho que receber uma lista que tem cabeça e cauda para funcionar, tá? Uma lista vazia não vai funcionar, vai ser falso, né? Então, ele só tem um objeto aqui, estão vendo? Então, cumpre ali o meu requisito. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai escrever, né? Então, escreva a cabeça da lista é 2 pontos. Aí eu escrevo o valor de A. Não dá para escrever. Escrita formatada é de outro jeito, tá, pessoal? Se colocar valores dentro da lista, eu vou ainda passar para vocês como é que funciona. Nova linha. E aí, na outra linha, nós vamos mandar escrever. Escreva a cauda da lista escreva B e pula para outra linha, tá? Então, esse predicado que eu quero que você escreva sai daí, tá? Olha lá. Então, por exemplo, analisa a lista 1, 2 e 3. Nossa, só passa essa vida exemplo. Quer dizer, a cabeça da lista é 1, a cauda da lista é 2 e 3. E verdade. O jeitinho está lá no enunciado. Então, funcionou, né? Era isso que eu queria que respondesse. Então, os outros exercícios são a ideia parecida, né? Então, implemento predicado remove duplicados 2. Ou seja, o nome do predicado é remove duplicados e ele tem 2 objetos, né? 2 listas. Então, passo uma lista e ele devolve para mim a lista sem os valores duplicados. Os valores duplicado eu vou retirar, né? Então dá para fazer o remove que a gente viu lá, só que eu vou ter que usá-lo dentro de uma outra lógica aqui recursiva que vamos ter que desenvolver, tá? O outro predicado, troca, né? O predicado troca tem 4 objetos, ó. O nome dele é troca e tem 4 objetos. Primeiro objeto é lista, segundo objeto é um valor que tem que estar na lista, o terceiro objeto é um valor que eu vou colocar na lista e a lista resultado dessa troca é o quarto objeto, tá? Então nesse caso aqui eu estou trocando da lista essa daqui, toda ocorrência de 3 pelo valor x, né? Todo lugar que tinha 3, ele está colocando x no lugar, tá vendo? Aqui o predicado potência, mais ou menos aquele sublista, ó, só que não tem repetição, ó, percebam. Dá para fazer sem o sublista, tá, pessoal? Mas vocês podem fazer usando sublista também. Escreva o predicado mais longa, só que tem que fazer sem usar, sem contar o tamanho da lista, tá? Então tem 2 listas e ele tem que dizer para mim qual que é a lista mais longa, né? Então, basicamente é assim, ó, você vai consumindo, né, cabeça da lista, a que terminar primeiro é a mais curta, né? A outra que tiver valores ainda é a mais longa. Tá? 2 listas iguais não vai ter mais longa. Primeira lista. Ah, tá. É sempre assim, ó. O primeiro objeto é uma lista mais longa que o segundo objeto, entendeu? Na verdade, o segundo objeto é uma lista mais longa que o primeiro objeto. É nessa ordem. O jeito que está escrito, ela funciona. Recebe 2 listas com argumento e verifica se a segunda lista é mais longa, tem mais elementos que a primeira lista. Implementar sem usar aritmética, só usando o log, certo? Exercício 6. A gente vai receber aqui, aqui não tem É um funtor sem nome, tá, pessoal? Mas é um objeto composto aqui, né? Estou compondo aqui 2 valores e eu quero saber qual que é a distância entre os 2 pontos. Vocês vão ter que pesquisar o que é, como é que faz para calcular a raiz quadrada, né? Que aqui é a distância euclidiana, certo? Exercício 7 é para fazer um quadrado, escrever um quadrado. Vocês vão usar aquele escreva, write, né? Para poder escrever. Esse elemento n aqui eu acho que eu já resolvi, vocês só vão ter que dar uma cara diferente aqui, né? Usando
usando essa sintaxe. A média, então tem que somar todos os valores, dividir pela quantidade para depois retornar em x a média. Aqui pensar como é que seria essa lógica. Vamos ter que usar aritmética. Qual que é o menor valor de uma lista? Né? Aqui é o between, ó, pessoal, o intervalo, né? Construir um predicado que resulta a lista os valores dentro desse intervalo aqui. No caso, ao invés dele retornar o valor separado, ele está retornando o x é uma lista. Mas a lógica é parecida com a do between. Certo? E os 3 últimos exercícios, implemente o algoritmo Euclide, calcula uma divisor comum de 2 números inteiros. Isso daqui já está pronto também, a gente resolveu hoje. Implemente o predicado prologue ocorrência que conta o número de ocorrências de um dado elemento numa lista. Então, a palavra dog aparece quantas vezes aqui nessa lista? 3 vezes, ó. Aqui e aqui. Né? Escreva o predicado divisores que calcula a lista de divisores de um número. Então, passa aqui o número, ele retorna para mim uma lista que tem todos os divisores desse número. Né? Então, os divisores vai ser de 1. 1 vai ser divisor do número. O 1 é divisor de todos os números, tá, pessoal? É uma condição de parada que vocês podem pensar, né? E o divisor é quando você divide, você pega esse número, divide e dá o resto zero, né? Então, vocês vão usar aquele predicado mod também para poder fazer isso, certo? Então, quer dizer, tem essa lista aqui para fazer, bastante trabalho, tá? Quebrem cabeça com isso. É o trabalhinho que vai valer presença para vocês. Se fizer de qualquer jeito, não vai ter presença não, tá? E não copia, pessoal. Tenta fazer. Tenta quebrar a cabeça. Vocês vão começar a desenvolver, né, fluência com esse paradigma, que é o objetivo dessa dica. Tudo bem? Alguma dúvida? Então, beleza, eu vou parar aqui a gravação.